O sol de final de manhã já tinha atingido seu pico de crueldade sobre a feira livre daquele bairro popular. Para Dona Cleide, 50 e poucos anos, o suor que escorria de sua testa não era um incômodo, era a medalha da sua honestidade. Suas mãos, grossas e calejadas de tanto amassar fubá e enrolar doces, ajeitavam pela última vez a exposição de seus quitutes, pães de mel, bolos caseiros, pé de moleque. Ela vendia muito mais que doces, ela vendia a certeza do sustento, a esperança de pagar o aluguel no final do mês, e a confiança mútua construída em anos de bom trato com os vizinhos e clientes fiéis. O pequeno espaço da sua banca era sagrado. O burburinho usual da feira, o grito dos vendedores de pastéis, o chiado do óleo quente, as negociações animadas, era a sinfonia de seu trabalho. Mas essa sinfonia foi abruptamente cortada. Um carro, um sedã de luxo importado, da cor grafite, parou de forma displicente, quase em cima de uma faixa de pedestres, exibindo uma indiferença total às regras do local. Dele desceu uma figura que parecia ter saído de uma revista. Patrícia, na faixa dos 30 e poucos, com roupas de grife, óculos escuros gigantes e uma pose de quem nunca soube o que é andar de ônibus. Ela era o contraste violento entre a seda e o algodão surrado. Seu andar era agressivo, determinado. Ela não parecia procurar uma compra, mas sim um culpado. Ela parou não diante da banca, mas invadindo o espaço de Dona Cleide, e o sorriso da feirante morreu instantaneamente. Patrícia puxou os óculos para cima, revelando um olhar de puro nojo e superioridade. Seu dedo, com unhas perfeitamente esmaltadas, apontou diretamente para o peito de Dona Cleide como a ponta de uma lança. Você, sua ladra de quinta. Quem você pensa que é? Cadê a minha carteira? Foi você que pegou, eu sei que foi. Eu só parei aqui para comprar uma migalha de doce, e ela sumiu. Eu te vi, eu sei que você me roubou. A voz de Patrícia era um berro estridente, afiado, feito para perfurar o silêncio e atrair a máxima atenção. O efeito foi imediato e devastador. Em segundos, um círculo de curiosos e indignados se formou. Para Dona Cleide, a acusação pública de roubo era a pior das agressões. Roubo, o nome que destrói a vida de qualquer comerciante, especialmente a de um trabalhador honesto. O rosto dela ficou lívido, branco de choque, e o calor da vergonha subiu pelo pescoço, queimando o ar. Senhora, pelo amor de Deus! Que acusação é essa? Eu sou uma mulher de família. Eu nunca roubei nada de ninguém. As palavras de Dona Cleide eram apenas sussurros desesperados, facilmente abafados pela fúria da mulher rica, que parecia se alimentar da humilhação alheia. Patrícia não deu trégua. Ela riu, um riso seco e cruel, e começou a gesticular freneticamente para a própria bolsa. Não tente se defender, sua desonesta. Acha que vou acreditar na palavra de uma barraqueira dessas? Minha carteira de couro legítimo. Ela está recheada. Devolve agora, ou eu vou fazer você se arrepender de ter nascido. A feira, antes tão acolhedora, virou um picadeiro de injustiça. Os vizinhos de Dona Cleide tentavam intervir, mas eram calados pelo olhar de desprezo da mulher rica, que parecia usar o poder econômico como escudo. A cena era a mais dolorosa representação do abismo social, onde a palavra de quem tem luxo vale infinitamente mais do que a dignidade de quem vive do suor. Dona Cleide sentiu o peso do mundo caindo sobre ela, a reputação de uma vida inteira desmoronando em menos de 2 minutos de gritaria histérica. O medo da prisão, o pânico de ser desacreditada por todos, fez seus joelhos fraquejarem. A injustiça era visceral. A fúria de Patrícia, a mulher rica, não se contentou apenas com a acusação verbal. Ao perceber que Dona Cleide estava paralisada pelo choque, e que os vizinhos começavam a murmurar em defesa da feirante, Patrícia avançou. Ela agiu com uma violência calculada, usando sua própria indignação falsa como licença para a agressão. Não vai devolver? Ótimo! Eu mesma vou achar! Gritou ela e, sem permissão, passou a invadir o espaço sagrado da banca. Ela começou a vasculhar, de forma agressiva e caótica, por trás da barraca, revirando sacolas, abrindo caixas. Não era uma busca, era uma destruição. O primeiro golpe foi na dignidade. O segundo, no sustento. Ela empurrou uma bandeja de bolos de fubá que estavam prontos para serem vendidos. Os bolos, macios e amarelos, caíram no chão de terra e cimento, virando uma massa amassada e suja. Em seguida, as bandejas de cocada viraram com um estrondo, e o doce grudou no chão da feira. Aqueles eram os lucros da manhã, o trabalho de madrugadas frias, sendo aniquilados por um capricho. Dona Cleide soltou um grito abafado, que não era de raiva, mas de dor profunda, quase física. Ela tentou segurar as mãos de Patrícia, com súplicas que saíam cortadas pela garganta seca. Pelo amor de Deus, moça! Para de destruir o meu trabalho. Isso é o meu dinheiro.
Isso é maldade. Mas a mulher rica empurrou para o lado com força, quase derrubando a feirante. O escárnio nos olhos de Patrícia era evidente. Não me toque, sua criminosa. Isso é prova do seu crime. Você não vai estragar o meu dia por causa de uns docinhos de quinta. Vou te dar uma lição. Nesse momento, Dona Cleide se ajoelhou no chão, não em sinal de submissão, mas para tentar, em desespero, juntar os pedaços de bolo que ainda pareciam limpos. A sujeira se misturando às lágrimas quentes que finalmente escorriam. Ela engatinhava patética em sua impotência, enquanto a mulher rica ficava de pé sobre ela, vitoriosa e imponente, continuando a revirar a banca. Os vizinhos que antes murmuravam, agora estavam num fervor de indignação contida. Queriam intervir, mas a agressividade de Patrícia, aliada à ameaça de chamar a polícia, paralisava a maioria. Eles temiam que ao defender Dona Cleide eles próprios se tornassem alvos da fúria daquela mulher e da potencial repressão policial. A feira assistia ao espetáculo de humilhação, dividida entre a solidariedade e o medo. Patrícia não achou nada. A carteira, obviamente, não estava ali. Seu rosto, antes furioso, assumiu uma expressão de contrariedade e raiva ainda maior, agora alimentada pelo fracasso de sua busca. Ela se afastou da banca, limpando as mãos com nojo, como se tivesse tocado em lixo. Está vendo? Ela escondeu. Essa vagabunda já deu um jeito de sumir com o dinheiro. Mas isso não vai ficar assim. Ela olhou para Dona Cleide, que ainda estava de joelhos, o rosto banhado em lágrimas e suor, misturado à farinha dos doces. Era o retrato da derrota. Patrícia sacou o celular de última geração. Chega de perder tempo com gente da sua laia. Vou chamar a polícia agora. Você vai ter que explicar para o delegado o que fez com o meu dinheiro. E na cadeia sua reputação não vai valer nada. A ameaça era real, fria e imediata. Dona Cleide sentiu o pânico gelar sua espinha. A injustiça ia se completar com a prisão, e a palavra dela não valeria nada contra a acusação de uma mulher rica. Ela olhou para o céu, buscando um milagre, uma intervenção divina, pois a justiça humana parecia estar lhe virando as costas. O som da discagem no celular de Patrícia ecoou na feira. A tragédia estava prestes a se concretizar. O chamado para a polícia militar não foi apenas uma ameaça, foi o ponto de inflexão que transformou a agressão verbal em um incidente com consequências legais. O som da sirene, inicialmente distante, logo se tornou um lamento agudo e próximo, penetrando o coração da feira. Aquele som de lei e ordem, que deveria trazer segurança, fez o pânico de Dona Cleide atingir seu ápice. Ela se levantou do chão, limpando as lágrimas e o farelo de bolo das mãos, sentindo a vergonha alastrar-se como veneno. Para ela, a chegada da viatura significava a oficialização de sua desgraça. A viatura parou de forma imponente e 2 policiais desceram. O sargento Ramos, um homem experiente de semblante sério, e a cabo Natália, mais jovem, mas com um olhar extremamente atento. A presença deles deu à cena um peso institucional imediato. Os feirantes mais próximos recuaram, abrindo um semicírculo que colocava Dona Cleide e Patrícia no centro do palco. Patrícia, vendo o uniforme e a autoridade aliada à sua causa, inchou-se de uma confiança perigosa. O pânico de minutos atrás se transformou em uma arrogância de ferro. Ela correu até o sargento Ramos, gesticulando freneticamente, com a voz voltando ao tom histérico e melodramático, mas agora revestida de uma falsa dignidade. Graças a Deus, senhores. Por favor, prendam essa mulher. Ela me roubou. Aqui na frente de todos. Uma ladra de carteira. Eu a peguei no ato, mas ela escondeu o dinheiro antes que eu pudesse impedir. Ela precisa ser revistada e essa barraca inspecionada. É uma criminosa. Vejam só a situação da banca dela. É a prova de que ela tentou me impedir de pegar minha carteira de volta. Patrícia não apenas acusou, ela forjou uma narrativa complexa e detalhada, descrevendo um roubo que nunca existiu, com uma convicção que poderia enganar qualquer um. Ela manipulava a situação com a certeza de que sua roupa, seu carro parado ali, e sua posição social dariam mais crédito à sua palavra do que à vida honesta de Dona Cleide. Ela apontou para a feirante com tanta veemência que parecia querer magnetizar as algemas para o pulso da vítima. Dona Cleide, por sua vez, tentava se fazer ouvir, mas a voz tremia incontrolavelmente. Não, seu guarda. É mentira. Eu não roubei nada. Ela que perdeu a carteira dela e veio me humilhar. Ela destruiu meus bolos, me chamou de ladra. Ela está inventando tudo. O sargento Ramos, com a experiência de quem já viu esse filme dezenas de vezes, manteve o controle da situação. Ele observou o contraste gritante, a Patrícia impecável gritando sobre sua carteira de couro, e Dona Cleide, suja de farinha e lágrimas, lutando pela sua honra. Ele tentou equilibrar a balança. Senhora, mantenha calma.
a senhora que está fazendo a acusação formal. A senhora tem certeza absoluta de que o objeto foi subtraído neste local e por esta pessoa? Patrícia riu com desdém, acenando para Dona Cleide. Absoluta, sargento. Eu a vi. Ela agiu rápido. A senhora feirante tem que me dizer onde escondeu meu dinheiro. A cabo Natália, enquanto isso não se concentrava apenas nas palavras. Ela era mais observadora do cenário. Enquanto o sargento lidava com o excesso de drama da Patrícia, Natália notava a unanimidade dos olhares da multidão. Ninguém parecia concordar com a mulher rica. Havia uma hostilidade silenciosa direcionada a Patrícia, não a Dona Cleide. A policial olhou para os doces pisoteados, para a bagunça desnecessária, e sua intuição lhe dizia que ali havia mais arrogância do que criminalidade. A cabo Natália, então, começou a percorrer os arredores da banca. Ela não procurava a carteira, ela procurava uma testemunha. E foi nesse movimento que seus olhos foram atraídos para cima, para um ponto que a Patrícia, em seu egoísmo, jamais consideraria. O canto de uma loja de material de construção vizinha, de onde uma lente pequena, com um LED vermelho piscando discretamente, observava tudo. A testemunha silenciosa e irrefutável da verdade. A peça que estava faltando no tabuleiro e que, em breve, faria a acusadora se arrepender de cada palavra. Enquanto Patrícia, inflamada pela presença da polícia, tentava ditar ao sargento Ramos os próximos passos da investigação, a cabo Natália se movia com a descrição de quem já havia encontrado a chave do mistério. Ela não precisava de testemunhas humanas, a feira inteira estava sob o medo e a pressão. Ela precisava da testemunha de silício. Ela apontou para o sargento, indicando a câmera de segurança fixada no poste do comércio vizinho, que gravava o exato ângulo da banca de Dona Cleide. Sargento, o estabelecimento ao lado tem uma câmera voltada diretamente para o local da acusação. Se a senhora foi roubada aqui, a câmera deve ter registrado a ação. Vale a pena verificar. A sugestão simples e lógica de Natália caiu como uma bomba no pequeno círculo de conflito. Dona Cleide ergueu a cabeça, um lampejo de esperança misturado ao medo. Patrícia, no entanto, reagiu com um espasmo visível. Seu rosto, antes vermelho de fúria, subitamente perdeu a cor, ficando pálido. Os olhos dela desviaram-se rapidamente para a pequena lente no poste, e ela tentou disfarçar o nervosismo com um riso forçado. Câmera? Ah, sim, claro. Mas não é necessário, eu tenho certeza absoluta. Não vamos perder tempo, sargento, a ladra está aqui. O sargento Ramos, porém, já tinha pego o gancho. A reação brusca de Patrícia, a negação apressada, era um sinal claro. Ele ignorou o protesto da mulher rica e se dirigiu ao proprietário do estabelecimento vizinho, que prontamente e com grande satisfação, pois era amigo de Dona Cleide, autorizou o acesso imediato às imagens. Em questão de minutos, a cabo Natália, conectando um pequeno tablet ao sistema, isolou o trecho crucial. A feira inteira se aglomerou em torno da tela pequena. A Patrícia, agora visivelmente trêmula, tentou se afastar, mas o sargento a manteve no local com um olhar firme. O tablet começou a reproduzir a cena em loop. Patrícia se aproximando da banca, comprando o doce de Dona Cleide, e então o momento fatídico da perda. O vídeo, silencioso, era mais eloquente do que 1000 palavras. A imagem não deixava margem para dúvidas. A câmera mostrava Patrícia guardando o pequeno doce no bolso lateral da sua calça, e ao fazer isso, um volume maior, sua carteira de grife, escorregou do mesmo bolso, não para o chão, mas para dentro da sua própria bolsa que estava aberta e pendurada no seu antebraço. A carteira ficou presa, escondida entre os lenços e outros pertences de Patrícia. O sargento pausou a imagem no frame exato, onde a carteira estava meio visível dentro da bolsa da acusadora, a menos de um palmo de distância de sua mão. O silêncio na feira foi absoluto, mas era um silêncio agora carregado de uma justiça avassaladora. Dona Cleide desabou em um choro forte, mas não mais de dor, era um choro de alívio, de vindicação. A sua honra estava restaurada, e a prova estava ali fria, digital, inquestionável. Patrícia parecia ter sido atingida por um raio. Seu rosto se contorceu em um misto de negação e terror. Ela levou a mão à boca, e todo o verniz de arrogância se desfez. O terror de ser exposta como uma mentirosa e caluniadora na frente de toda uma comunidade era infinitamente pior do que a perda de qualquer carteira. Ela havia cavado a própria cova com a presunção de que a tecnologia e a verdade jamais estariam ao lado da feirante humilde. A farsa tinha acabado. O sargento Ramos, um profissional que prezava pela ética e pela justiça, desligou o tablet com um gesto lento e pesado, como quem assina uma sentença. Seu olhar, que antes era de neutralidade profissional, agora se fixou em Patrícia com uma severidade gélida.
A fúria controlada do sargento era 1000 vezes mais impactante do que os gritos histéricos que a acusadora havia emitido minutos antes. Senhora, começou o sargento, a voz baixa, mas carregada de autoridade inquestionável, fazendo o silêncio da feira se aprofundar ainda mais. A senhora não apenas cometeu um engano de localização. A senhora caluniou uma cidadã honesta diante de dezenas de testemunhas e agora, diante de um vídeo irrefutável, a senhora a humilhou, a difamou e destruiu parte do sustento dela, acusando-a de um crime grave que a senhora cometeu contra a sua própria bolsa. A carteira nunca saiu da sua posse. Patrícia, que havia desabado em prantos nervosos e hipócritas, tentou balbuciar uma última e desesperada tentativa de defesa, gesticulando para o carro de luxo. Foi um engano policial. Eu estava nervosa. Eu não quis. Eu vou pagar pelos doces. Eu pago o prejuízo. O sargento balançou a cabeça com desprezo evidente. Pagar o prejuízo material é o mínimo, senhora. Mas a senhora destruiu algo que o seu dinheiro não pode comprar e que o Código Penal condena, a honra da dona Cleide. A senhora colocou sob suspeita de roubo perante toda a comunidade. Isso se chama calúnia e difamação, e é crime. A cabo Natália, agindo com a mesma frieza profissional, retirou do fundo da bolsa de Patrícia a carteira de couro de grife, que estava exatamente onde a câmera a havia flagrado caindo. Ela exibiu o objeto por um segundo, confirmando a farsa. Patrícia viu o objeto de sua obsessão e desespero, e percebeu o tamanho de sua idiotice. O sargento Ramos então chegou ao cerne da intervenção policial. Ele sabia que a justiça legal seria lenta, mas a justiça moral precisava ser imediata e pedagógica. Ele olhou para Dona Cleide, que chorava em silêncio, sendo consolada por uma vizinha. Ele viu a farinha e o açúcar dos bolos estragados no chão. Dona Cleide tem todo o direito de nos acompanhar até a delegacia e prestar queixa contra a senhora por calúnia, difamação e injúria, o que pode resultar em um processo criminal grave. Mas, antes que decidamos levá-las, a senhora fará uma reparação imediata e pública. Patrícia ergueu a cabeça, os olhos implorando por clemência. Qual reparação? Eu dou o dinheiro que a senhora quiser. Eu pago o dobro. O sargento foi inflexível, e sua ordem reverberou como uma sentença final. Não é sobre dinheiro, é sobre dignidade. A senhora veio aqui, erguida pela sua arrogância, e derrubou a honra desta feirante. Agora a senhora vai se humilhar publicamente da mesma forma. Vai se dirigir a Dona Cleide e na frente de todos esses vizinhos que a senhora fez testemunhar a sua crueldade, a senhora vai pedir perdão de joelhos. Vai pedir perdão pela calúnia, pela destruição e pela vergonha que a fez sentir. Agora, o choque atingiu Patrícia de forma avassaladora. Ajoelhar-se. Ela, a mulher do carro importado, de joelhos no chão imundo da feira, implorando perdão a uma feirante humilde. Era a inversão de papéis mais brutal e satisfatória que a multidão poderia testemunhar. Patrícia olhou para os policiais que estavam imóveis e para os feirantes, cujos olhos exigiam a reparação. Ela não tinha para onde correr. A lei estava finalmente do lado do justo. O ato de ajoelhar-se era a única saída para evitar a delegacia e o processo criminal imediato. Patrícia estava encurralada. Seus olhos se moveram em pânico entre o sargento Ramos com sua expressão de autoridade inabalável e Dona Cleide, a vítima que agora a observava com uma dignidade silenciosa. A multidão, tensa e silenciosa, aguardava o clímax da justiça popular. Ajoelhar-se no chão da feira sujando o tecido de grife e quebrando a imagem de superioridade, era o ato mais humilhante que ela poderia imaginar, mas era a única porta de saída da viatura policial. Lentamente, com uma relutância palpável que era quase uma dor física, Patrícia cedeu. O corpo dela desceu, dobrando os joelhos no asfalto quente e empoeirado, na mesma sujeira onde os bolos de Dona Cleide haviam sido destruídos. Foi um ato lento, calculado, a queda da arrogância diante da verdade. Com a cabeça baixa, a voz de Patrícia era quase inaudível, um sussurro embargado pela vergonha. Não era um choro de arrependimento, mas de humilhação por ter sido exposta. Dona Cleide, eu peço perdão. Eu peço perdão pela minha acusação. Eu estava enganada, fui injusta, fui cruel. Me perdoe por ter te chamado de ladra e por ter estragado seu trabalho. Peço perdão publicamente pela vergonha que eu te fiz passar. A cada palavra, Patrícia sentia o peso do fracasso e da condenação moral. Os vizinhos da feirante, que testemunharam a agressão, agora observavam a penitência com satisfação silenciosa. Dona Cleide, vendo a mulher rica de joelhos, não sentiu a alegria da vingança, mas um alívio profundo. Ela apenas assentiu, as lágrimas de alívio rolando. Não havia necessidade de mais palavras. O ato era a reparação total.
O sargento Ramos, com a situação sob controle, dirigiu-se a Patrícia. Levante-se, senhora. Espero que esta lição seja memorável. A senhora está liberada. Mas Dona Cleide está ciente de seus direitos e pode nos procurar a qualquer momento para dar seguimento ao processo criminal por calúnia e difamação. Pense muito bem antes de abrir a boca para atacar a honra de alguém novamente. Patrícia se levantou cambaleante, o rosto manchado e o vestido amassado à imagem de sua derrota. Ela pegou a carteira de volta das mãos da cabo Natália, que a entregou sem um pingo de simpatia. Ela se afastou da multidão, entrou no carro de luxo e acelerou bruscamente, sumindo da feira, deixando para trás um rastro de poeira e vergonha. O sargento e a cabo Natália então voltaram-se para Dona Cleide. Eles garantiram que ela tivesse todas as informações necessárias para formalizar uma queixa. Mas mais do que isso, eles fizeram uma coleta rápida entre si e entre alguns feirantes, reunindo um dinheiro para cobrir o prejuízo dos bolos estragados e dos ingredientes. O ato final da polícia foi devolver, simbolicamente, o valor material que a arrogância havia tirado. A feira explodiu em aplausos não apenas pela polícia, mas pela coragem de Dona Cleide e pela vitória da verdade. A justiça, naquele dia na feira, não foi apenas legal, ela foi poética e pedagógica. O destino das duas mulheres, Dona Cleide e Patrícia, divergiu drasticamente a partir do momento em que o joelho da acusadora tocou o chão. O legado da feirante e a restauração total. Dona Cleide não apenas recuperou sua honra, ela multiplicou. O incidente a transformou de uma feirante anônima em uma figura de respeito e inspiração. Os clientes vinham de bairros distantes, movidos pela solidariedade e pela curiosidade, querendo comprar o bolo da mulher que venceu a madame. Suas vendas dispararam. Com a ajuda da comunidade, que se uniu para reformar sua banca e até instalar uma câmera de segurança própria, a banca da Cleide virou um ponto de peregrinação. Com o tempo, ela usou os lucros para contratar uma vizinha que estava desempregada e, o mais importante, conseguiu comprar um aparelho de ar-condicionado para o quarto do neto doente, garantindo-lhe o conforto que ela tanto suava para conseguir. Seu maior triunfo, contudo, foi moral. Ela fundou um pequeno fundo de emergência na feira, o Fundo da Honestidade. Alimentado por pequenas doações e pelos próprios feirantes, destinado a ajudar colegas que sofressem qualquer tipo de injustiça ou perdas inesperadas. Ela transformou sua dor em proteção para os outros, provando que a humildade, quando defendida, constrói uma muralha inquebrável. O destino amargo da caluniadora e o ostracismo social. Patrícia, por outro lado, sofreu o castigo mais moderno e cruel, o ostracismo social alimentado pela verdade irrefutável. Embora Dona Cleide tenha optado pela misericórdia de não processá-la, a notícia da humilhação se espalhou como fogo. O incidente na feira não foi um segredo. A história da mulher que acusou a feirante e teve que se ajoelhar vazou para os círculos sociais de Patrícia. O que ela temia, a perda de status, se concretizou. Ela se tornou a piada silenciosa de seus amigos, a vergonha de sua família. Em seu meio, onde a aparência é tudo, a humilhação pública era uma sentença definitiva. A arrogância se torna insustentável quando se sabe que a pessoa já se ajoelhou no chão de uma feira por mentira. Ela perdeu a credibilidade no trabalho e foi sutilmente excluída de eventos sociais. Seu nome se tornou sinônimo de falsidade. Em uma ironia amarga, Patrícia se viu condenada a carregar o peso daquele ato por toda a vida. A cada novo encontro, em cada olhar de desconfiança que recebia, ela revivia o momento em que se viu obrigada a dobrar os joelhos perante a feirante que ela considerava inferior. Ela foi forçada a conviver com o fato de que a câmera de segurança, uma tecnologia que ela jamais notaria ou respeitaria, se tornou o instrumento de sua queda e o guardião perpétuo da dignidade de Dona Cleide. Essa história é o testemunho final de que a justiça nem sempre veste a toga. Às vezes, ela se manifesta através de uma lente discreta em um poste e na força moral de um sargento que exige a reparação. A dignidade não tem preço e não se rouba. E quem tenta roubá-la, acaba pagando o preço mais alto, a perda da própria honra. Se você se sentiu vingado junto com Dona Cleide e acredita na força da honestidade, #inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo para que ninguém se atreva a caluniar um trabalhador honesto. Deixe nos comentários, a Câmara da Justiça,